Boa noite, gente. Meu nome é Sabrina Gomes e eu vim trazer aqui para vocês a minha pesquisa realizada em 2019 pela conclusão do meu mestrado lá no CEPET-MG, instituição na qual eu também sou doutoranda hoje. É até controverso estar trazendo essa pesquisa aqui para o SAD, porque o que acontece? A minha pesquisa de mestrado, ela foi uma pesquisa na linguística aplicada, foi uma pesquisa aplicada com participantes, e eu sou professora de língua estrangeira. Então, foi uma pesquisa em ensino de língua estrangeira, mas essa questão do ensino-aprendizagem de língua estrangeira, principalmente, ela permeou aí toda essa minha pesquisa. Então, eu vou falar um pouquinho das experiências de aprendizagem incidental de inglês como língua estrangeira vivenciados por uma criança fazer uso de Scribonautas na MESC. Essa pesquisa ela foi orientada pela professora Maria Reca Bambirra e co-orientada pelo professor Felipe Alves de Freitas. A primeira coisa que eu queria trazer para vocês aqui é por que o videogame é uma ferramenta que pode ensinar. Eu acho que isso não é novidade para ninguém aqui, mas eu queria reforçar trazendo isso aqui. Por quê? Porque o meu trabalho não é sobre jogos didáticos nem nada disso. É um trabalho principalmente sobre videogames comerciais, jogos com ludicidade que a gente pode usar para aprender e não aprender de forma direta. É justamente aprender no que está na tangente, é entender o jogo como potência e o que esse jogo como potência pode trazer para a aprendizagem e não necessariamente uma aprendizagem dentro de sala de aula. Ok? Para isso, como eu estava pesquisando dentro da linguística aplicada, igual eu falei com vocês, eu trouxe um pouco do James Paul G e do Portnow, que tem até um canal do YouTube que fala um pouco de game design, que é interessante para mim, principalmente nessa pesquisa, porque ele fala justamente da aprendizagem incidental e da aprendizagem tangencial, ou seja, o jogo ele não tem esse caráter de aprendizagem, mas essa aprendizagem permeia a questão do jogar. E por que eu escolhi esse jogo em específico para fazer a minha pesquisa, que é o jogo Scribonautas Unmasked? Em Scribonautas Unmasked, o jogador ele tem que digitar para interagir com o jogo. E Scribonautas é um jogo comercial que saiu para console, handheld, PC, tudo aí. E nele você tinha que digitar para você modificar o cenário, fazer com que o personagem fizesse alguma coisa ou criar algum objeto novo dentro desse cenário. Então você tinha possibilidades múltiplas ali dentro, é lógico, do coding do jogo. E eu escolhi a versão Unmasked justamente por ser uma versão na qual você tinha os personagens da DC Comics e essa familiaridade com cultura pop aumentava o engajamento, como a gente vê isso em Jenkins, lá em Cultura da Convergência, e vários outros teóricos aí, desculpa, gente, da comunicação, ok? E como eu fiz essa pesquisa dentro da linguística aplicada e por que fazer isso dentro da linguística aplicada? Durante o meu estudo lá, eu descobri esse marco de experiência da professora Laura Miconi, que ela fala que tudo em língua estrangeira e questão de aprendizagem, ela é marcada pelas nossas experiências e como a gente experimenta esse aprender. Então, para ela, essas experiências são processos orgânicos e complexos, no qual o experimentado se transforma e é transformado em situações no qual o indivíduo, com ele, com outros, com a própria máquina, no nosso caso aqui, com o jogo. Então, o que eu fiz na minha pesquisa? Eu peguei esse marco de experiências de aprendizagem da Laura Micoli e modifiquei para ser um marco de experiências pelo jogar. Ou seja, para poder demarcar como pelo jogar a criança poderia ali, ou o adulto, quem quer que seja, ter uma experiência de aprendizagem de língua estrangeira. E nessa modificação, o marco da Laura, ele trabalha com o quê? Com experiências em sala de aula, EAD, o que seja, mas com foco mais nessa questão de uma aprendizagem voltado para de algo formal.
Então, o meu trabalho sai desse contexto formal, então eu modifiquei o marco da Laura, que fala que as experiências são cognitivas, sociais, afetivas, circunstanciais, pessoais, conceptuais e projetivas, para o contexto do jogar. Então, eu analisei algumas crianças durante um gameplay, fora de contexto de sala ou qualquer coisa, eu gravei crianças de 10, 11 anos jogando. Na minha dissertação tem um participante só, mas em outros trabalhos que vão ser publicados posteriormente nesse aqui para o SAD, outro participante, porque eu gravei várias outras crianças fazendo isso na dissertação, foi apenas uma para a escrita final. Então, eu modifiquei o marco lá dessas experiências de aprendizagem para servir justamente num contexto informal e num contexto de aprendizagem que o intuito não é aprender. Então, a gente pensou que essas experiências, pelo ato de jogar, elas também seriam cognitivas, sociais, afetivas, pessoais, conceptuais e projetivas, mas como elas vão se manifestar durante jogar é diferente. No participante que eu trago nesse artigo, foi majoritariamente cognitiva, afetiva e circunstancial, o que ele vivenciou ao jogar. E como o tempo é pouco para a gente fazer uma coisa mais resumida, vão pensar que uma das perguntas primordiais da minha pesquisa foi o quê? Quais os elementos experienciais que constituem a experiência do jogar dessa criança? Então, o tempo inteiro, ele tinha que pensar para poder jogar. Ainda mais que ele tinha que resolver os puzzles para poder passar de fase e ir para outros lugares. Só que o interessante ali é que ele contraria, ele ignora as demandas, ele faz uma coisa diferente, ele se identifica com o universo da DC. Isso o tempo inteiro é mediado pela linguagem e é mediado pela língua inglesa. Então, a potência latente que a língua inglesa tem dentro desse ato de jogar é o que vai mediar justamente as escolhas desse jogador. Então, elas deixam de ser uma escolha completamente livre para ser justamente limitada e limitar as experiências desse jogador pelo nível de conhecimento linguístico. E isso que tornou interessante para a minha pesquisa. E aí entra uma questão que a gente do Game Studies tem muito claro e o pessoal da linguística aplicada enxerga um pouco diferente, só que na minha dissertação eu foquei naquele conceito de agência da própria Janet Murray. Então, o que é a agência para o jogador? É o poder de escolha dele dentro do coding que está dentro daquele jogo. E o tempo inteiro na minha dissertação, a agência do menino que está nesse artigo e dos outros também, ela era mediada pelo nível de conhecimento e de competência linguística. Então, em várias situações dentro do jogo, o menino ele resolvia as coisas não necessariamente como ele resolveria se fosse na língua mãe ou se ele tivesse uma competência linguística maior, porque era mais simples, era mais fácil, até pelo próprio perfil de economia cognitiva, mas ele resolvia do jeito que dava, porque a circunstância linguística ali era um problema ou uma solução, né? Porque no tempo inteiro do jogo ele resolve problemas sem necessariamente saber o vocabulário, apenas inferindo os padrões linguísticos. Nessa questão do fixed, até mostra que ele é um pouco preguiçoso, porque ele falou, não, para que eu vou criar outra palavra? Mas em outras situações de jogo, por exemplo, ele encontrou escrito lá choking. Fulana, eu acho que era Huntress is choking. Aí ele, o tempo inteiro, falou assim, choking, ela estava lá, aquele cough lá, e ele pensou, em inglês tudo que está negando é and, vou colocar aqui unchoked, para ver se resolvia o problema. Então, ele inferiu um padrão, criou, né, uma nova palavra e resolveu uma solução. Por quê? Justamente porque ele tinha competência linguística de entender que a língua era formada por padrões.
É isso que eu queria trazer para vocês hoje. Esses são os meus contatos. E espero que vocês tenham gostado e nos vemos aí no debate. Obrigada e boa noite.